Fala galera, como estamos? Bom, chegamos aqui a mais um episódio do Open Match no Jiu-Jitsu em Frames. Bem-vindo aí você que está assistindo ou ouvindo. E o meu convidado de hoje é o Michael Lang. Tudo bem, Michael? Tudo certo, Mayara. Primeiramente, agradecer aí a oportunidade de estar participando do teu quadro. Para mim é um prazer. Aproveito para te parabenizar aí por todo o teu trabalho aí que você faz para a comunidade do Jiu-Jitsu. Eu acho que se a gente tivesse mais pessoas como você aí, com certeza a nossa comunidade ela teria um conhecimento melhor do que acontece e seria muito melhor. Mas, enfim, vamos lá. Parabéns aí por tudo que você tem feito aí pela Muito nossa arte. obrigada, fico feliz, muito obrigada mesmo. Bom, eu gosto muito, né, particularmente, porque eu gosto de falar, eu gosto de saber história e conseguir trazer atletas e conversar sobre isso é uma pena que eu acho que as pessoas também não consomem tanto, né? Sim. Porque às vezes as pessoas elas querem meio que um conteúdo fácil e rápido e simples, e aí eu faço umas entrevistas longas. E aí eu acho que às vezes é por isso que a galera até desiste de produzir, porque não dá muita tanta. Mas você sabe que isso mudou, cara. Eu lembro que na minha geração, cara, quando eu era faixa azul e roxa, eu adorava saber a vida dos caras que eram campeões mundiais na faixa preta do jiu-jitsu, né? Para entender qual é, na verdade, a receita do sucesso daquela pessoa. Então, era um cara que eu tentava consumir tudo que aparecia. Como você disse, hoje a tendência é mais diferente. De repente, a velocidade da vida é diferente. O pessoal não quer gastar muito tempo em alguma coisa, mas o Fábio tem feito alguns quadros, o 10 Questions Back to Back, e, cara, alguns quadros, duração de 2 horas, o do Guilherme Mendes agora deu 4 horas de conversa, enfim, eu tenho assistido todos e tem sido bem legal. Nossa, eu também, eu adoro. Eu tô com o do Guilherme para assistir agora, porque ele é super longo, né? Você tem que assistir por etapas, mas é muito Exato, bom, eu gosto muito, porque eu adoro saber da vida dos atletas. Sempre tem uma história legal, né? com certeza. Então, vamos começar falando disso. Me conte uma história muito boa sua do jiu-jitsu. Cara, eu acho que a melhor história pra gente começar é justamente do começo, né? É uma história, na verdade, que eu conto muito, né? Eu tenho feito bastante live aqui esse tempo que a gente está de quarentena. Em todas essas lives eu gosto de citar isso, né? Às vezes é até um assunto repetitivo, mas é de vital importância na minha carreira, que foi quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, né, em São Carlos. Comecei a treinar com o Cobrinha, eu conheci o Cobrinha já na capoeira, e desde a capoeira eu já admirava ele, né? Todo o trabalho duro, ele sempre foi um cara muito dedicado, então eu admirava muito ele tinha uma influência muito grande sobre mim. E aí quando ele começou a treinar jiu-jitsu, ele pegou a faixa roxa e começou a dar aula. Ele me fez o convite para poder fazer um treino. A academia onde ele dava aula era do lado da academia onde eu dava aula de capoeira. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou lá fazer um treininho. Fiz um treino, ia treinar uma vez por semana inicialmente. Mas quando eu me dei conta, cara, eu passei a treinar 2, 3 aí todos os dias. Eu deixei a capoeira um pouco de lado para poder me dedicar ao jiu-jitsu, porque eu me apaixonei pela arte e porque o jiu-jitsu era mais organizado naquele momento em questão de competição. Então, eu sempre fui um cara competitivo, eu vi ali uma chance para poder treinar, testar os meus skills e ver, né, se minha evolução estava sendo legal ou não. E aí, quando eu decidi que eu queria viver do jiu-jitsu, e eu decidi isso de uma velocidade muito rápida, eu falei, cara, eu preciso falar com meu pai, né? Eu preciso falar para ele que eu quero viver do jiu-jitsu. E eu venho de uma família pobre do interior, né? Graças a Deus nunca passei fome, mas tive todas as dificuldades que uma família do interior tem. E meu pai tinha um conceito de trabalho duro, né? Era aquele trabalhador sistemático. E eu falei, cara, como que ele vai aceitar isso? Né? Chegar lá e falar que, pô, o filho mais velho dele vai querer viver do jiu-jitsu. Naquela época, o jiu-jitsu não tinha tantas oportunidades como tem hoje. Mas teve um dia que eu criei coragem e falei, pai, preciso conversar com o senhor, né? Tô treinando jiu-jitsu, me apaixonei, eu quero ser lutador de jiu-jitsu, eu quero dar aula de jiu-jitsu, jiu-jitsu é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Aí eu lembro que ele me disse o seguinte, ele falou, Michael, o mercado de jiu-jitsu ele é muito pequeno. Então, para você se destacar, você vai ter que ser muito bom no que você está se propondo a fazer. E aí eu muito novo, né? Eu falei, pai, não, vou ser bom, é isso que eu quero e tudo mais. E aí ele me disse o seguinte, não que a profissão de lixeiro seja algo desonroso, né? Muito pelo contrário, mas perante a sociedade ninguém fala, esse aqui é meu filho, vai ser lixeiro. Perante a sociedade a gente quer trabalhos, né? Como dentista, médico, advogado, trabalhos onde tem um certo glamour, vamos dizer assim. E aí eu lembro que ele me disse o seguinte, ele falou, Michael, você pode ser o que você quiser na tua vida, eu vou te apoiar 100%, só que eu só vou te pedir uma coisa, que você seja o melhor.
É preferível você ser o melhor dos lixeiros do que o pior dos médicos. Para um lixeiro bom, nunca vai faltar o trabalho, mas para um médico ruim pode ser que o trabalho um dia falte. Então, né, o que ele quis me dizer com isso? Né? Ele falou, cara, a tua decisão, ela nunca deve ser baseada em status nem em dinheiro. Você tem que decidir com o amor realmente. E se você tiver amor no que você faz, né, você ser um cara bom e você se dedicar 100% é algo que é natural, é normal de acontecer pelo fato de você amar a tua profissão. Então, isso foi uma passagem na minha vida bem bacana que né, esse apoio que eu tive do meu pai e a maneira com que ele me explicou isso fez com que eu entendesse muitas coisas de uma maneira diferente. Nossa, isso é muito legal, porque realmente que você fala de interior, eu cresci no interior, né? Então a gente sempre vê assim, tipo, as famílias tendem a criar as gerações, tipo assim, o pai é médico, então o filho vai ser médico, o filho do filho vai ser, todo mundo vai ser médico, né? Então é muito louco que você tenha escolhido uma profissão diferente do que o pessoal do interior que tem, querendo ou não, é muito diferente a cabeça do pessoal do interior e da cabeça da capital. Totalmente. Não é melhor ou pior, é diferente porque a gente tem uma Totalmente. vivência diferente, né? Então foi muito legal, né, da parte do seu pai ter achado ok. Quantos anos você tinha? Eu comecei a treinar jiu-jitsu com 17. Com 18 anos, eu já sabia que era aquilo que eu ia fazer pro resto da minha vida, e com 19 anos eu já mudei de São Carlos para São Paulo. Então eu entendi muito cedo, né? A única coisa que meu pai me disse foi o seguinte, ele falou, você pode ser o que você quiser, só que você vai ter que se formar em alguma coisa. E aí eu comecei a fazer a faculdade de educação física e me formei em educação física. Então, né, esse era o acordo que eu tinha com meu pai. Ele falou, você pode fazer o que você quiser, eu vou te apoiar, mas você vai precisar também estudar e concluir o teu estudo. Então, na verdade, ele foi, né, por mais que ele não tenha tido uma formação superior, mas ele foi um cara sábio nos conselhos que ele me deu, cara. São conselhos que eu carrego na minha vida até hoje. Sim, muito bom. E o seu irmão, ele treina também, né? Ele também é Sim, super campeão. E como que foi a relação do seu pai de ver todo mundo treinando? Quem começou primeiro? Você é o mais velho, né? Você falou. sim. Cara, na verdade, eu comecei a capoeira, aí o Cobrinha começou a treinar jiu-jitsu, meu irmão começou a treinar jiu-jitsu primeiro que eu, em uma outra academia, simplesmente para fazer um esporte. Quando eu comecei a treinar o jiu-jitsu com Cobrinha, eu falei, opa, peraí, Michel, você quer treinar? Então agora vamos treinar junto, né? Eu acho que faz sentido a gente começar a treinar junto. Mas ele começou um pouquinho na minha frente. O meu irmão, né, é engraçado que ele parou de competir. O último campeonato que ele lutou foi 2011, de marrom. Aí ele ganhou 2 mundiais de azul, um de roxo, um de marrom, pegou a preta com 19 anos e nunca mais lutou. Então ele parou de competir em 2011, né, tem 9 anos. Ele nunca lutou na preta. E se você perguntar qual que é a pergunta que eu mais respondo em algumas entrevistas em campeonatos de jiu-jitsu é a respeito do meu irmão. Pô, cadê teu irmão? Então ele foi um cara que, sem lutar na faixa preta, ele marcou uma geração que assistiu ele na faixa colorida, né? Enfim, ele parou por um tempo o jiu-jitsu, se afastou, foi estudar também. Hoje né, ele tem os motivos dele que eu não entendi muito bem, tento conversar com ele, mas ele é um cara que ele fala muito pouco e se expõe o sentimento dele muito pouco, e eu respeito totalmente. Mas agora conseguimos resgatar ele para o jiu-jitsu. Não para o jiu-jitsu competitivo, mas ele tem uma filial da Aliança hoje lá na minha cidade natal, em São Carlos, onde ele toma conta. Então, pelo menos, ele está trabalhando com jiu-jitsu. Eu tenho a teoria de que, no fundo, por mais que as pessoas deixem o jiu-jitsu por um tempo, elas nunca vão deixar para sempre, porque parece que é um bichinho, né, que pica Com a certeza. gente. Com Eu certeza. fiquei 6 anos parada e eu Olha nunca aí. achei que eu fosse voltar. E quando eu voltei, eu falei, meu Deus, olha eu aqui de novo. E nunca consegui fazer outra coisa. Tipo, tentei fazer Muay Thai, nunca consegui ir até o fim em outra coisa, sabe? O Uhum. jiu-jitsu parece que é um negócio muito louco. Cara, e a situação atual que a gente está vivendo mostra isso pra gente muito bem, né? Porque agora as escolas de jiu-jitsu no mundo todo estão todas fechadas. E, cara, eu que vivo do jiu-jitsu, né, e trabalho com isso, cara, eu tô sentindo uma falta dessa rotina de estar no tatame, de treinar, de ensinar. Que, cara, a gente para e a gente fala, né, cara, fica até assustado com o amor que a gente sente por essa arte, por esse trabalho. E eu tenho recebido muita mensagem de alunos aqui também que eles estão, cara, eles não veem a hora de voltar a treinar. Então a gente vê, né, o quão bem o jiu-jitsu faz para a vida das pessoas.
Sim, é muito doido. Esses dias eu falei, nossa, eu vou colocar o kimono, porque eu tô treinando em casa. Eu falei, vou colocar o kimono só pra treinar, tipo, só pra saber que eu sei amarrar a faixa ainda, sabe? Porque faz muita diferença. E você perde o convívio com muita gente, né? Então é muito louco, porque a gente acaba convivendo muito com as pessoas que são do jiu-jitsu. Sei lá, não sei o que passa pela nossa cabeça. Cara, é um esporte sensacional. A gente tá aqui, a gente, né, infelizmente nunca havia tido a oportunidade de nos conhecermos, de ter uma conversa. Estamos aqui conversando naturalmente, falando do jiu-jitsu. Então, é um dos únicos esportes que proporciona isso pra gente, né, cara? Quantas vezes eu já fui contratado para fazer um seminário no Brasil ou ao redor do mundo, onde eu saí aqui, cara, e fui pra Europa para ver o cara pela primeira vez, uma conversa que a gente teve no Instagram, no e-mail, alguma coisa, e aí a gente vai e o cara recebe a gente dentro da casa dele, apresenta a família, e, cara, a gente fica 2 dias fazendo seminário na casa dessa pessoa, né, com essa pessoa, e aí, cara, parece que a gente conhece ele já há 10 anos, então acho que o jiu-jitsu une muito as pessoas, né? Sim, é muito louco. Eu sempre falo, algumas pessoas que eu entrevisto assim, eu acabo tendo até uma amizade depois, sabe? Daí eu falo, Sim, gente, que loucura! Parece que a gente já se conhece há tanto tempo, é muito louco. Eu não sei, é um diferencial, eu acho. Eu não é sei. isso. Pode ser que existem outras artes marciais em outros esportes, né? Mas como a gente vive o jiu-jitsu, parece que isso é muito forte, né, dentro do jiu-jitsu. Com certeza, com E eu sempre, certeza. uma coisa que eu sempre falo é que a gente sempre fala assim, nossa, esse povo que começa CrossFit é muito chato, só fala de CrossFit, mas a gente também só fala de É jiu-jitsu. igual, é igual. É É igual, igual. Não tem como correr, né? não Mas, tem jeito. enfim, é uma paixão e é um vício, né? Eu costumo dizer que é um vício, né? Sim. E não tem como largar. E você nunca pensou em fazer outra coisa, porque você falou que você se decidiu muito cedo, né, começar o Uhum, jiu-jitsu, e aí a faculdade tem a ver com esporte e tal. Você sim. nunca te passou pela cabeça, putz, nossa, eu não quero mais, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Cara, eu já pensei em parar o jiu-jitsu 1 milhão de vezes. Como um advogado já pensou em, né? Isso aí acontece independente do segmento que você escolhe de trabalho. Eu acho que né, altos e baixos aí acontece em alguém que faz aquilo por muito tempo, né, e se dedica 100% ao que está se propondo a fazer. Então acontece, obviamente, mas é aquele, tipo, vou parar, mas no fundo, né, só da boca para fora. Mas eu, desde cedo, eu sabia que era aquilo que eu queria fazer e me dediquei 100% ao jiu-jitsu, né? Então, até a faculdade que eu escolhi, que foi educação física, foi por conta do jiu-jitsu. Era o mais próximo naquele momento que eu enxergava. De repente, se eu pudesse ter voltado atrás hoje, eu teria feito uma administração, porque eu estou vivendo um momento agora de gestor, né, no comando da Aliança SP aqui, que de repente teria me dado né, um suporte maior nesse momento. Mas, cara, a educação física também foi bem bacana, né? Hoje, embora o jiu-jitsu não tenha tanto estudo, a gente desenvolveu um método aqui na Aliança, onde a gente, né, pensa um pouquinho com essa cabeça da educação física em relação à preparação de treinamento, um dia um treino de intensidade, outro dia um pouco mais de volume, treinos específicos, enfim. Então, isso me abriu a cabeça também de uma maneira, mas a escolha da minha faculdade foi totalmente voltada por conta do jiu-jitsu. E apesar de você ter falado, né, sobre, talvez eu devesse ter estudado administração e tal, eu acho que hoje você tem um baita professor em todos os sentidos do seu lado, que é o Fábio Gurgel, né? Como que Sim. é isso de trabalhar com ele? Porque ele é um cara muito inteligente. Eu vejo, às vezes, as entrevistas dele, não dá para contra-argumentar com ele, porque ele é Sim, muito bom no que ele fala. Então eu sim. quero saber como que é essa experiência, assim, de estar do lado dele. Cara, eu me considero um cara de muita sorte, né? Pelas pessoas que eu conheci durante a minha carreira, né? Eu me considero um cara bem sucedido também no esporte, né? Na parte competitiva, ganhei alguns títulos de expressão. Também sempre tive muito acesso a seminários e tudo mais, então, né, eu trabalhei também para ser um bom professor. E agora eu estou num caminho novo que é ser um gestor de academia. Algo que o Fábio me ensinou desde cedo é o seguinte: ele falou, Lang, você precisa tomar cuidado, porque você ser um bom atleta não significa que você é um bom professor, e se você for um bom professor não significa que você é um bom gestor. Cada uma dessas pessoas tem uma particularidade diferente e ela te exige algo a mais. Então você precisa treinar, você precisa estudar e você precisa melhorar em todos esses aspectos, né? E quando virou a chavinha na minha cabeça, né? Claro que eu sempre fui
preocupado em ser um bom professor e dava aula, mas quando eu consegui enxergar isso mais claramente, foi no ano de 2010. Eu tinha acabado de ganhar meu segundo título mundial na faixa preta, só que eu lutei com uma lesão no ombro, onde eu tinha que fazer uma cirurgia, e essa cirurgia estava programada uma semana depois do campeonato. E aí eu voltei dos Estados Unidos, fiz a cirurgia, e aí, naquela época, né, eu tive que pagar minha cirurgia particular, a parte hospitalar, então ficou aproximadamente uns 12 mil reais. Então eu voltei, eu falei, cara, eu sou bicampeão mundial na faixa preta, fiz uma cirurgia, tô com uma dívida de 12 mil reais, não ganhei R$ 1, não tenho dinheiro, não tenho nada, tô pegando um ônibus aqui na minha casa para poder ir até a fisioterapia, o ônibus cheio, eu ia, né, pendurado com a tipóia aqui, o meu braço todo arrebentado. E eu falei, cara, né, ser campeão é muito bom, eu quero continuar essa jornada, obviamente, eu tenho um propósito, mas não é isso que vai me dar o meu sustento, né? Não é daí que o meu dinheiro vai vir. Hoje em dia ainda o cenário até mudou um pouquinho, né? Patrocínio é um pouco melhor, tem campeonatos que pagam uma boa grana, mas grana é essa também que não vai mudar a vida do atleta para sempre. Mas aí eu falei, cara, né, essa visão que o Fábio me apresentou, ela é correta, então eu preciso também investir no meu lado professor. E agora também, né, com essa oportunidade que eu tive aí de ser o sócio proprietário da Aliança SP e ser o CEO da empresa, eu comecei a ter a preocupação de me desenvolver como um bom gestor. Algo que eu já estava fazendo antes, né, porque ele me preparou também antes de eu assumir 100% o negócio, mas eu me considero que eu sou faixa branca um grau ainda como gestor, né? Eu tô aprendendo tudo, né? Tem sido... A galera fala, pô, Lang, você se aposentou como atleta e tal, não vai mais lutar mundial. Eu falo para as pessoas, cara, eu luto mundial por dia aqui, cara. Todo dia mundial para mim aqui pelo fato de eu ter que correr atrás para, né, suprir esse tempo aí de experiência. Então, cara, ter ele do meu lado, um cara que é, né, visionário, um cara que consegue ver muito além do seu tempo, um cara que, cara, ele é meu mentor, né? Tudo que eu faço, todas as decisões, embora hoje eu tenha passe livre para fazer o que eu quiser e eu quero colocar, assim, a minha assinatura no negócio, mas é um cara que ele me orienta aí, né? Tento seguir os passos dele. E é uma responsabilidade grande, né? Porque Cara, se algum demais. dia o Fábio falar, ó, sei lá, eu já vi uma entrevista dele falando, eu penso talvez de repente algum dia morar fora, mas ele não tem isso muito concreto hoje em dia. Imagina se ele chega para você amanhã e fala, então, tô indo para os Estados Unidos, sei lá, tô indo para Paris, vou morar fora, vou tirar, sei lá, um ano sabático. É você É que vai isso. ter que assumir isso, né? Muito É louco. isso. Eu já tô assumindo 100%, né, cara? Ele não tem mais preocupação nenhuma em relação à academia. A preocupação dele hoje é toda em cima da associação, né? Ele tá colocando a energia dele em cima disso, em um projeto bem bacana a longo prazo. Então, né, o impacto dele sair daqui, eu não sentiria tanto na parte funcional da academia. Eu sentiria, obviamente, na ausência da pessoa dele, da qual eu tenho acesso todos os dias, né? Sim, Mas é um cara insubstituível. nossa, é demais. E como que tem sido hoje, né, para você? Você já conseguiu virar essa chavinha atleta, gestor, professor? Como que é a sua rotina? Cara, o atleta e professor foi tranquilo, né? Pelo fato de eu ter feito, né? De eu ter tido a minha carreira de atleta e de professor simultâneo durante um longo tempo. Então, hoje dar aula para mim não é um problema, né? Eu me considero um bom professor de jiu-jitsu. É... O dia, a parte de gestão, ela tá me exigindo um tempo maior do que eu gostaria, obviamente. É um cansaço mais mental do que físico. É realmente difícil. Você tem que estudar, você tem que fazer coisas que, cara, não são tão legais quanto dar uma aula e treinar, obviamente. Mas que eu tô desenvolvendo uma paixão por isso e tô tentando evoluir. O que é importante a gente ressaltar nessa transição? Tudo, né? É claro que quando eu era atleta, aquilo me demandava algumas habilidades. Quando eu virei professor, são outras habilidades. Quando você vira gestor, são outras totalmente diferentes. Então, tem, obviamente, características diferentes em cada uma dessas pessoas. Porém, algo que eu tento fazer é utilizar, né, qual foi o segredo para alcançar o meu sucesso como atleta. Então, eu vou pegar esse elemento e colocar também no Michael Lang professor. E deu certo. E agora também, novamente, eu estou tentando pegar esse elemento e colocar no gestor.
E o que seria isso, né? Eu tenho uma equaçãozinha que para mim faz todo sentido, né, o do sucesso, que é o seguinte: é o trabalho duro mais a consistência é igual ao sucesso. Nada supre o trabalho duro e a consistência pelo fato de, né, tem muitas vezes a gente não vai alcançar o objetivo no primeiro momento, né? Vamos encontrar pedras no caminho, só que a persistência, né, essa consistência é o que faz realmente você alcançar o sucesso, né? Consistência é essa que não é uma vez por semana, não é uma semana no mês, não é um mês no ano, é todos os dias, né? Quando você se propõe a fazer, como meu pai, né, o conselho que meu pai me deu naquela época, mas pode fazer o que você quiser, só que seja o melhor, dê o teu melhor. Então é isso que eu tento fazer para poder suprir a minha falta de experiência no momento aí como gestor. E quanto tempo que demorou essa transição, assim, para você chegar e assumir, assim, né? E falar, não, definitivamente eu sou o gestor da Aliança São Paulo. Sim. Como professor e atleta, né, como eu te falei, a minha carreira ela já é longa, então eu tenho uma certa experiência. Mas no começo de 2014, né, eu tive uma conversa com o Fábio, no final de 2013, falei, Fábio, estou voltando para os Estados Unidos novamente, morando lá, vou abrir uma academia nos Estados Unidos com o Cobrinha e tal. E aí foi quando ele me fez uma proposta para eu ficar em São Paulo com ele. Ele falou, Lang, vamos desenhar aqui uma carreira para você aqui, onde você consiga crescer gradativamente aqui na empresa. Então, você vai começar como diretor técnico da academia, né? Depois eu passei a ter um pedaço da academia, já entrei como sócio minoritário, e aí agora eu fiz a compra da academia, né? E virei CEO da Aliança. Então, né, foi algo que eu fiquei muito feliz realmente por ter sido escolhido para tomar conta do legado dele, né, algo que ele construiu com 30 anos de trabalho, obviamente por ser um case de sucesso, por ser uma empresa bem sucedida, e também por poder viver dignamente através do jiu-jitsu morando no meu país, né, não precisar sair fora do meu país de origem, né, conseguir ficar perto da minha família e tudo mais. Então foi algo né, que eu fiquei muito feliz no momento aí e espero fazer jus aí a toda essa confiança que ele tem depositado em mim. Isso é importante, né? Porque a gente vê que muitas pessoas, até mesmo o Cobrinha, o Lepre, são pessoas que saíram do país e conquistaram ainda mais sucesso, né? Hoje tem suas próprias academias e tal. E eu vejo que tem alguns atletas que ainda estão no Brasil. E eu vejo muita gente perguntando pro Fábio, e com certeza devem perguntar para você também, né? Tipo, se nunca ficou uma vontade de morar lá fora, se você nunca, Uhum. apesar de você ter dito, né, que você ia realmente abrir academia e surgiu essa oportunidade, nunca te passou pela cabeça no meio disso tudo, tipo, não, acho que eu vou sim, porque eu acho que lá pode ser melhor. Cara, antes, obviamente, né, cara, a gente via nos Estados Unidos, principalmente, um mercado muito bom para academias de jiu-jitsu. Hoje não me passa mais pelo fato de eu viver uma vida aqui em São Paulo confortável, né, ter uma academia de sucesso, um business que é bem legal, a minha vida se desenhando toda aqui em São Paulo. Então não teria muito sentido hoje, né, eu sair de um negócio muito bem sucedido, que já está montado, estabilizado durante muito tempo, para Uhum. eu recomeçar novamente nos Estados Unidos, né? É claro que algumas coisas do Brasil, às vezes, faz a gente repensar, né? Parte política, segurança, né, o acesso e a facilidade que as coisas acontecem nos Estados Unidos. Então, essas coisas são algo que realmente, às vezes, faz a gente se questionar. Porém, né, eu tenho a minha família aqui, eu tenho um vínculo muito forte com eles. Então, enfim, e eu tô nos Estados Unidos toda hora, na Europa, a gente viaja bastante também, então, né, a gente consegue viver um pouquinho do que os Estados Unidos oferece pra gente, mas hoje eu não penso nem um pouco em me mudar para os Estados Unidos. É mesmo porque a gente tem visto o jiu-jitsu crescer exponencialmente, né, aqui no Brasil. Claro que quem foi para fora conseguiu sucesso. A gente vê pessoas não só da Aliança, mas, por exemplo, sei lá, o André Galvão, Xande, Saulo, eles têm academias gigantes, assim, um nome gigante no meio do jiu-jitsu. Mas hoje em dia a gente vê que no Brasil tá mudando um pouco a cabeça das pessoas e as pessoas têm se importado mais, não só com a parte competitiva, mas também essa parte de administração, de montar um cronograma de aula, né? De ter um schedule assim mais padronizado que antes a gente não via. Antes era tipo assim, chega aí, vamos fazer uns drill e rola.
né? Hoje em Sim. dia a gente vê essa preocupação por parte dos donos de academia, né? Uhum. Exatamente, né? Eu acho que todo mundo está se evoluindo, as coisas tendem a chegar aqui no Brasil com certo atraso, né? A gente tem uma influência dos Estados Unidos muito grande, mas as coisas chegam com certo atraso. Mas, como eu falei, o Fábio foi um cara visionário que ele conseguia ver isso há muito tempo, né? Nos consideramos aqui uma escola de jiu-jitsu, onde o aluno, ele vai, o faixa branca vai aprender o que o faixa branca precisa aprender realmente, né? Então é tudo subdividido, nível iniciante, intermediário, avançado, infantil 1, infantil 2, temos aula exclusiva feminina também aqui na academia, aula de defesa pessoal. Então, enfim, né, a Aliança já tem feito esse trabalho há um bom tempo, e muitas vezes também eu me questionei, né? Às vezes as pessoas falam, pô, Lang, mas pô, você não quer morar nos Estados Unidos, tal, facilidade e tudo mais. Eu falo, cara, o que você acha do Fábio Gurgel? Os caras falam, não, pô, o cara é extremamente inteligente, um cara que consegue, né, tem o tino do negócio mesmo. Eu falei, cara, ele que é um cara inteligente, que ele consegue ver à frente, tem toda a experiência que tem, construiu o legado que ele tem, ele não foi para os Estados Unidos? Será que a gente é tão dependente assim do mercado americano? Embora seja um mercado excepcional, mas, cara, eu gosto da vida aqui em São Paulo, né? Minha vida aqui é bacana, e o que São Paulo te proporciona também, né? Então, cara, eu tô 100% feliz aqui. Uma coisa que eu vejo que é importante para a gente manter, né, o jiu-jitsu brasileiro é ter pessoas que continuem no país para fazer o esporte para frente de alguma forma. Porque a partir do momento que todo mundo sair do país, acabou o jiu-jitsu aqui. Então a gente precisa desses representantes aqui dentro do Brasil também, né? Porque se todo mundo sair, já era. Concordo 100%. Né, se a gente for pensar na cultura, na arte do jiu-jitsu, mas também se a gente for pensar pro lado do business, cara, São Paulo tem um potencial enorme, cara. É uma cidade com 13 milhões de pessoas. É uma cidade onde tem um potencial para o negócio também gigantesco, né? Pessoas com dinheiro, a cultura das pessoas aqui em São Paulo são diferentes também do resto do Brasil. Enfim, né, é o business center aqui do Brasil mesmo, onde tudo acontece. Então, cara, né, um mercado também para quem pensa em abrir um negócio, eu acho que é excepcional. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a Aliança ela foi pioneira em separar os níveis de aula, né? Então, e eu acho extremamente importante um faixa branca ter o espaço dele, né, para ele aprender até, sei lá, o segundo grau, o terceiro grau, ficar um certo tempo assim, sem enrolar e tal. Como que é isso na escola, né? Como que vocês fazem essa divisão? Vocês têm estrutura, mas existem escolas que não têm estrutura ainda, né? Mas vocês têm mais de um tatame e é um outro diferencial. Então, a que momento que vocês chegaram e falaram, não, a gente precisa separar porque não tá rolando? Primeiro, só fazendo jus e dando mérito também a Gracie Barra. A Gracie Barra foi acho que a primeira escola que começou realmente com esse método de divisão de níveis, né? Então a gente replicou algo que ele estava fazendo a partir do momento que a gente entendeu que era o caminho que o jiu-jitsu deveria tomar em termos de educação e como passar isso para o aluno. E é importante a gente falar a respeito disso, porque o que acontecia na época era um aluno que não sabia jiu-jitsu, nunca havia treinado, nunca havia tido contato com jiu-jitsu, ia para academia, e aí, cara, fazia aula misturado com faixa roxa, faixa marrom, faixa preta, com nível já bem apurado. E o aprendizado para essas pessoas que começavam do zero era muito difícil, né? Então, a gente se viu na necessidade de colocar uma aula onde a gente consiga apresentar o jiu-jitsu para uma pessoa que nunca treinou e ensinar os fundamentos, né? Seja ele princípio de alavanca, noção de base, os fundamentos de rolamento, fuga de quadril, enfim. E eu acho que a Aliança tem tido um sucesso bem grande em relação a isso. Quando eu cheguei na Aliança, eu cheguei final de 2006. Se eu não me engano, começo de 2007, o Fábio já começou a fazer essa divisão. Já começou a fazer as divisões de níveis. Então, ele tinha isso na cabeça dele já há muito tempo atrás, mas ele conseguiu criar uma metodologia, criar um módulo e colocar no papel no ano de 2007, que foi ontem, onde a academia começou a trabalhar nesses moldes. Quando ele começou a fazer isso, né, a gente estava em uma academia
dentro de uma academia de musculação e a gente só tinha um tatame também. E aí tinha até uma cortininha assim que às vezes ele dividia só para ter uma aula particular no fundo. Mas a gente não conseguia ter aula simultânea. Mas a divisão de níveis acontecia. Tinha aula que era só para iniciante, tinha aula que era para intermediário, tinha aula que era para avançado e a turma de competição. Então tinha os níveis, só que a gente não conseguia ter aula simultânea. Como você falou, né, existe o cenário perfeito e o cenário real, né, o ideal e o real. O ideal é que você tenha pelo menos 2 tatames, que aí você consegue utilizar um horário nobre, 7, 8 da noite, que tem um fluxo de pessoa muito grande, com aula de intermediário e iniciante ou avançado iniciante. Então você consegue atender os 2 públicos. Mas caso você não tenha condição de fazer isso, como eu falei, né, o cenário real. A divisão continua sendo importante. Quando a gente começou a trabalhar com essa divisão, a gente viu que a gente conseguiu reter o aluno muito mais fácil, o aluno teve um entendimento, a evolução dele a longo prazo foi melhor, tudo melhorou, cara. Não teve nada que pesasse contra a implementação da metodologia. Não, e uma coisa que eu acho muito positiva nisso é que, assim, o faixa branca chegar numa academia em que ele não conhece nada, não entende nada, mal sabe amarrar a faixa, mal sabe colocar o kimono e ser jogado, tipo no Shark Tank, assim, no meio dos faixa roxa, faixa marrom, o cara, ele até fica desestimulado, né? Sim. Porque ele vai pensar, nossa, quando que eu vou conseguir na vida fazer isso se eu não sei nem como começar? Aí ele acaba fazendo aquelas coisas meio que por suposição, porque acha que é aquilo, acaba machucando e acaba desistindo de treinar, né? Exatamente. E para você apresentar o jiu-jitsu, né? Hoje, é claro que o que a gente trabalha aqui na academia, na sua grande maioria, é o jiu-jitsu esportivo. Né? A Aliança, por mais que ela se preocupou em se fortalecer como empresa e como associação, ela nunca tirou os olhos da competição, né? Não à toa que hoje somos a única equipe 12 vezes campeã mundial por equipes. Então, tudo se trabalhou em conjunto. Porém, a gente entendeu que a parte da defesa pessoal tinha um papel fundamental para os alunos iniciantes. Por qual razão? Se chega uma pessoa para poder treinar na academia, imagina você chegar para ela e falar, a gente vai fazer uma raspagem, a gente vai fazer uma passagem. Cara, o que é uma raspagem? Ela não faz ideia do que é. Mas quando você apresenta um cenário onde o jiu-jitsu, claro, depois você vai explicar tudo, que é princípio de alavanca, né, tem as projeções e depois a luta acontece no solo, mas você coloca essa pessoa em uma situação de uma defesa pessoal, de uma defesa de tapa no rosto, pode ser que ela nunca tenha dado um tapa no rosto e nunca tenha tomado um tapa no rosto, mas ela sabe o que é um tapa no rosto. E aí aquele cenário, né, que você monta e ela faz uma defesa pessoal, faz todo sentido na cabeça dela. O que de repente no primeiro momento não faria se você colocar uma raspagem, uma passagem de guarda, né? Ela vai falar, pô, mas cara, o que tá acontecendo, né? Aí você fala, não, mas porque no campeonato você ganha ponto. Ela fala, tá bom, mas eu não quero ser atleta, eu vim aqui fazer um esporte, eu quero entender o que eu tô fazendo. Então, enfim, eu acho que essa preparação e esse tempo que a pessoa passa no módulo iniciante faz com que ela tenha um entendimento do jiu-jitsu muito melhor do que se ela for jogada justamente nesse Shark Tank que você acabou de falar. Isso sem contar que nem todo mundo que chega na academia vai se importar com 2 pontos de raspagem, 3 pontos de passagem, né? Porque muitas pessoas nem chegam na academia para competir. Eu acho que é a minoria, né? Então eu acho que a gente tem essa visão de mídia, porque a mídia mostra os competidores, né? Então a gente tem a impressão que só tem competidor na Aliança, que só tem competidor na Atos e ao redor do mundo. Mas a partir do momento em que você para ver mesmo, eu acho que o negócio, ele é muito mais feito de pessoas que fazem, como elas fazem musculação, né? Por exemplo, muito mais feito de pessoas que querem perder peso, querem ter uma noção de defesa pessoal, eu acho muito mais praticantes do que esportistas, né? É isso, sem contar que eu acho que são os praticantes que, vamos falar da forma mais simples de todas, né? Que pagam mesmo a academia para se manter, porque muitos atletas mesmo profissionais, às vezes nem pagam para treinar, eles são bolsistas ou até, sei lá, tem academia hoje em dia que está pagando, né? Exato. Então, isso é muito louco e eu acho que é importante a gente até relembrar a importância da defesa pessoal, que eu acho que muitas equipes hoje em dia perderam isso e não tem isso, né? Às vezes eu acho que a gente até esquece. Não só a defesa pessoal, quanto as defesas em si, né, cara? Hoje a gente olha, a gente vai em um campeonato de jiu-jitsu, a gente pega as faixas azuis e roxas
Cara, um jiu-jitsu excelente, um jiu-jitsu competitivo, né? Se você tirar a faixa roxa do cara e amarrar preta, você vai achar que o garoto é um faixa preta. Aham. Então, nível competitivo altíssimo, né? Faz berimbolo, triângulo voador, faz tudo. Mas quando você bota o cara num treino específico, o cara não sabe defender uns 100 quilos, o cara não sabe defender uma montada, porque o cara não se preocupa em melhorar os fundamentos, né? Uma determinada situação. E um exemplo claro, cara, que eu gosto de fazer uma analogia, tudo eu gosto de fazer uma analogia comparando com outro esporte. Cara, futebol é obviamente, né? Os jogadores de futebol, eles gostam de jogar futebol, eles gostam da pelada lá, do rachão. Mas, cara, eles treinam cruzamento, eles treinam a defesa, eles treinam falta, eles treinam pênalti. Por quê? Porque é um fundamento, é importante e a gente vai usar isso durante a luta. Então, se você não treina uma defesa de 100 quilos, um ataque de 100 quilos, se você não treina uma pegada de costas, a defesa de pegada de costas, o que acontece é o seguinte, se você é o melhor cara da academia e ninguém pega as tuas costas, porque você tem uma guarda muito boa e tal, quando você vai para uma academia onde você vai lutar com pessoas do seu nível, e aí acontece uma fatalidade, uma pessoa chegar nas tuas costas, você não sabe nem como é que defende, porque você não vivenciou aquela situação, você nunca passou por aquilo, né? Então, treino específico é muito importante e é algo também que a gente não vê muito nas academias, né? A galera gosta de rolar, mas ninguém gosta de defender os 100 quilos, ninguém gosta de treinar esses fundamentos, né? É o que faz total diferença. Não, e é a mesma coisa, se você é guardeiro, beleza, ninguém passa a sua guarda tal, mas em algum momento você vai precisar passar a guarda de alguém. Porque o que você vai fazer quando se raspar? Não É necessariamente isso, você vai raspar a pessoa finalizando. Quem dera, né? Quem me dera se a é gente isso. conseguisse raspar já finalizando. Mas é uma coisa muito louca. E às vezes você só percebe mesmo com o tempo. Só que eu acho que Uhum, você tem uma pessoa te instruindo para isso, né? Instruindo a aula, a classe inteira, né? Não só uma sim, pessoa. Eu acho que faz totalmente diferença. com certeza. Sou da mesma opinião. E agora, voltando ao seu lado competitivo, né? Você conquistou todos os campeonatos que você podia ao longo da sua carreira, não só na faixa preta, né? Mas nas faixas coloridas. Você teve um puta de um sucesso nas faixas coloridas. Eu queria que você relembrasse um pouco como que foi essa sua época de faixa colorida, como foram suas competições, como que eram os seus treinos. Sim. Eu ganhei o Mundial de azul, roxa, marrom, 3 mundiais de kimono na preta, um mundial sem kimono na preta e o mundial de Abu Dhabi na preta. Então foram 8 títulos mundiais aí durante toda a minha carreira. O europeu eu lutei só de preta, ganhei 7 europeus. Pan-americano eu lutei só de preta, ganhei 5 pan-americanos. Brasileiro eu ganhei 5 na preta, ganhei na roxa e na marrom também. Então, enfim, tive um sucesso esportivo muito grande. O que eu lembro na minha época quando eu era faixa azul, eu já tinha muito conceito da preparação física, né? Então eu já fazia preparação física, eu treinava esse treino de escolinha, né? O drill era algo que o Cobrinha fazia com que eu repetisse aquilo, cara, durante muitas horas. Então eu tive a sorte também, né? Como eu falei, eu encontrei pessoas que fizeram a diferença na minha carreira. O Cobrinha foi uma delas. Ele foi o cara que depois do meu pai me apresentou isso, mas intrinsecamente, sem eu perceber. Mas depois, com o Cobrinha, eu já tinha uma maturidade, uma noção maior, ele me apresentou a noção do trabalho duro, né? Do merecimento. Para você ter alguma coisa, você precisa merecer aquilo, você precisa treinar mais do que todo mundo, você precisa se dedicar e você precisa viver a jornada que um campeão tem para você merecer ser campeão daquele campeonato. Então, eu sempre treinei muito, cara, né? Uma coisa que eu me orgulho durante toda a minha carreira, cara, eu nunca ninguém precisou chegar em mim e falar, pô, Lang, pô, eu acho que você precisa treinar mais, cara, você tá treinando pouco, né? O que a galera vinha falar é o seguinte, porra, Lang, ó, tá exagerando, hein, meu, toma cuidado, vai machucar. Não é à toa que eu tenho 5 cirurgias, né? E teria que fazer supostamente mais 2. Então, né, tive muitas lesões durante a minha carreira justamente por conta disso, porque eu não sabia o limite e a hora de parar. Porque eu acreditava realmente que aquele era o modelo correto, né? Hoje, se eu pudesse voltar, né, eu teria de repente um equilíbrio um pouco melhor, mas também não me arrependo porque de repente, né, tenha sido isso que tenha feito eu ganhar tudo que eu conquistei na minha carreira. Então, cara, eu treinava muito realmente, né? Eu fazia a preparação física todos os dias no início da minha carreira, fazia jiu-jitsu 2 vezes por dia e um treino de escolinha. Então, eu tinha 4 treinos por dia. Claro que quando eu cheguei na faixa preta, isso foi mudando, né? E esse é outro erro, acho que
que a garotada de agora, eles vêm, eles falam o seguinte, puta, meu, mas o Lang, ele faz um treino de jiu-jitsu por dia e preparação 3 vezes na semana. Só que eles esquecem que o Lang, em um determinado momento da carreira, porra, treinou pra caramba, treinou mais que todo mundo, né? Então, jiu-jitsu, às vezes é isso, né, cara? Tipo, não é o quanto tempo você faz jiu-jitsu, é como um piloto. Não é quanto tempo você é piloto, é quanto tempo de experiência você tem voando. Jiu-jitsu é a mesma coisa, né? Quanto tempo de experiência você tem? Eu treino jiu-jitsu há 20 anos. Mas quanto você treina? Né? Uma vez na semana, há 20 anos? Né? Eu treinava 4 vezes por dia. Então, né, eu fui da faixa branca até a preta em 5 anos de treino. Né? Hoje não é nem possível por conta do tempo que a IBJJF determina em cada faixa, mas as coisas aconteceram rápidas por conta disso, né, cara? Eu me dedicava muito, realmente. Sim, é muito louco, porque eu acho que chega um momento que você aprende a treinar. E aí nem sempre a quantidade é o que vai mandar, né? Aí realmente você começa a se lesionar e tudo mais. E eu lembro do Bochecha, que ele falou num seminário lá na Academia do Casquinha. Ele falou assim: eu não treino mais tanto, eu não dou mais aula, tá? Eu tô com a vida ok hoje em dia, mas assim, eu vou para as minhas festas, vou aqui curtir o carnaval, mas eu vou voltar para os Estados Unidos daqui a pouco, eu vou treinar e vou ser campeão mundial, tipo, vou treinar para ser campeão mundial. Então chega um momento que a pessoa ela aprende, né? Aprende a dosar o treino, aprende a dosar o gás, ela sabe já o que ela precisa fazer, mas é tipo assim, quilometragem, né? Quilômetros rodados. Exato, exatamente. E teve alguma faixa assim que você parou e falou assim, putz, agora é hora disso? Por exemplo, assim, ó, eu cheguei na faixa roxa e até acho que, sei lá, até 6 meses de faixa roxa, eu tinha preguiça de passar guarda. Porque eu falava, não, eu gosto de fazer guarda e eu tenho preguiça de passar guarda. Só que daí eu chegava nos campeonatos, raspava e passava mal, né? Então teve alguma faixa que virou assim sua chavinha para alguma coisa? Cara, eu sou conhecido mundialmente por conta da minha guarda. Uhum. Mas hoje, né, todo mundo que treina comigo na academia, os caras falam, meu, a tua passagem de guarda é muito melhor do que a tua guarda. Né? Porque a guarda ainda o cara dá uma travada ali, a passagem, né, eu tenho uma característica de passar em pé, então muita combinação, footwork é mais difícil de quem tá embaixo acompanhar. Porém, né, eu me considero o melhor passador na academia realmente, mas eu tenho uma confiança muito maior na minha guarda do que na minha passagem. Ali é minha zona de conforto 100%. E foi a guarda que me ajudou durante toda a minha carreira. Mas na faixa preta, principalmente, onde tinha gente, muita gente com experiência, essa faixa fez com que eu enxergasse as coisas de uma maneira diferente e eu percebi, eu falei, cara, né, um bom guardeiro não ganha um campeonato mundial. Um bom passador não ganha um campeonato mundial. Um bom judoca não ganha um campeonato mundial. Quem ganha um campeonato mundial é o cara que é completo, é o cara que faz tudo. Né, ele tem a predileção dele, a preferência em um fundamento ou outro, mas, cara, né, não dá para ser tão discrepante, a guarda fenomenal e a passagem ruim. Tem que ser ter um equilíbrio, né, igual. Não igual, mas aproximado ali, meio que homogêneo. Então, cara, eu acho que a faixa preta foi a faixa que eu cheguei, eu falei, cara, tô na Fórmula 1 do Jiu-Jitsu. O que é ruim em mim? Minha passagem, preciso melhorar ela. E aí eu gastei mais tempo para poder arrumar esse aspecto. Você sentiu que você estava começando do zero de novo? Você sentiu que zerou quando chegou a faixa preta? Porque tem gente que fala dessa sensação, né? Tipo, meu Deus, tô começando tudo de novo. Porque daí os olhos vão todos para você, todo mundo quer aprender com você, todo mundo te pergunta. Aí tem gente que fala que zera, né? Zera a mente. Cara, eu fiquei, obviamente, apreensivo, porque eu falei, cara, eu peguei a preta com 5 anos de treino. Eu cheguei na preta e falei, caramba, faixa preta, e agora? Eu era garoto, novo, né, não sabia nada da vida. Eu falei, puta, como vai ser? Mas eu sempre fui um cara que eu lutava o ano todo, né? E isso foi até um bom tempo da minha faixa preta. Eu não tinha essa de escolher campeonato igual a galera faz hoje. Meu irmão, eu lutava todo final de semana. E aí, quando eu peguei a preta, o que eu deu aquele gelo na barriga, mas a primeira coisa que eu fiz, eu falei, meu irmão, já vou me encontrar um campeonato para me inscrever e lutar. E aí, eu comecei a ganhar os campeonatos na estreia de preta. Então, no meu primeiro ano de faixa preta, eu ganhei o brasileiro, fui terceiro no Pan-Americano e terceiro no Mundial, né? Perdi pro Celcinho, que era o cara tricampeão mundial da categoria, o atual campeão, é o cara a ser batido, e lutas que eu perdi na decisão de juiz, muito duras as lutas. E meu segundo ano de faixa preta, eu já ganhei o Grand Slam. Fui o primeiro atleta a ganhar europeu, pan, brasileiro, mundial
na faixa preta no mesmo ano, ganhei o Mundial de Abu Dhabi. Então as coisas aconteceram numa velocidade, né, até que rápida para mim. Mas com certeza, cara, quando eu cheguei, eu falei, cara, é agora, o teste real é agora, né? Vamos ver como estão as coisas. Mas eu acho que a vontade que eu tinha de treinar e de alcançar meu objetivo fez com que fosse maior do que essa apreensão de lutar com o cara faixa preta. Sim, esse lance de você ganhar, assim, né? Porque, tipo, às vezes a gente ganha, 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 e aí parece que a gente é imbatível, sabe? Aí chega um momento que a gente fala, tipo, dá uma relaxada, sabe? Já aconteceu isso com você? Tipo, tô confortável aqui, tô ganhando tudo, deixa eu dar uma relaxada, tal. Cara, relaxada nunca, cara. Eu aposentei do jiu-jitsu esportivo o ano passado, mas eu treino jiu-jitsu todos os dias na equipe de competição. Então, treinar para mim nunca foi um problema, cara. Nunca foi aquele compromisso chato de falar, puta, tem que treinar. Claro que tem dia que você acorda, meu dolorido, é complicado. Mas para mim é um prazer. Então, eu nunca me acomodei no sentido de falar, não preciso treinar mais, que eu tô bem e tudo mais. O que acontece é que realmente você ganha uma confiança muito grande. Eu fiquei aí quase 4 anos na faixa preta sem perder, lutando todo final de semana, né? Aí ganhei 2 anos seguidos o atleta mais consistente da Grace Magazine, atleta revelação e atleta do ano da Tatame, e é algo que, claro, que vai mexendo com o teu ego, meu. Imagina, um garoto novo do interior de São Carlos que não tinha nada, e aí começa a ter um... É claro que isso faz com que a gente fique... não digo salto alto, mas te dá uma, né, massagem no teu ego. Mas eu sempre fui um cara que eu tive o pé no chão. Né, eu sabia que eu não era imbatível, eu sabia que uma hora eu ia perder. Então, claro que ninguém gosta de perder. O que a gente faz é tentar treinar o máximo possível para adiar essa derrota o máximo que a gente puder. Mas, cara, né, ninguém ganha para sempre, mas também ninguém perde para sempre, né, cara? Isso é do esporte, meu. Claro, e o que eu achei muito legal que você falou foi esse lance de ego, assim, né? Porque eu não sei como você enxerga hoje em dia a nova geração, mas eu acho que por conta de, não sei, rede social, visibilidade, hoje é mais fácil para uma pessoa aparecer na mídia, né? Mais Sim. fácil assim, porque se ela cuida bem das mídias sociais dela, então automaticamente ela vai aparecer em outras mídias que vão se interessar pela quantidade de seguidores dela, seja ela faixa azul ou faixa preta, entendeu? E a Uhum. gente vê muitas pessoas da nova geração que fala assim, poxa, sei lá, apareci na Flu Grappling, apareci na Gracie Mag, tô bem, assim. E aí a gente vê essas pessoas deixando o ego, né? Subir na cabeça e tipo assim, tá chegando agora, nem chegou na faixa preta ainda, né? Como É. que você enxerga isso? Cara, eu acho, mais uma vez, que a geração, ela mudou, né? O esporte está se profissionalizando mais, mas, né, fazendo uma comparação com a minha época, o que eu acho é o seguinte, né? Na minha época, meu, Ao Lang, o rei da guarda-aranha, não foi eu que inventei esse apelido. Esse apelido me deram. Isso aí é um merecimento. Hoje em dia, as pessoas, elas colocam lá um post no Instagram, bota o rei, uma coroazinha e elas próprias assumem um título. E não é as pessoas que dão esse título a elas. Então, eu acho que realmente mudou, né? Os valores muitas vezes estão trocados, né? De exemplo, né? O cara que hoje em dia que é campeão é o melhor de todos e é o exemplo a ser seguido, e não tem mais tanto aquele exemplo fora do tatame também, que eu observava muito na minha época, né? Os caras que eu era fã é o Cobrinha, meu irmão, campeão dentro e fora do tatame, é o Rômulo Barral, é o Roger Gracie. Esses caras são os caras que eu admiro, né? Os caras que você via que tinha um sucesso esportivo, mas, cara, a carreira do cara fora do tatame era reta também, né? E hoje em dia tem muito esse lance de desafiar e de falar. E eu acho o seguinte, né, cara? Muito também vem do MMA, né? Sim, Todo aham. mundo tá querendo ser McGregor hoje, já é um cara que já existe, e ele faz isso porque ele quer vender um show, né? Quanto mais o show dele vender, o pay-per-view, mais dinheiro ele ganha. O jiu-jitsu, cara, é uma arte marcial. Então eu acho que esse trash talk não cabe, porque não é um show. Por mais que você queira promover uma luta, cara, é uma arte marcial. E a arte marcial, o princípio dela, a primeira regra é o respeito a todo mundo. Então, na minha visão, eu acho que, cara, é descabido, é desnecessário. E eu gosto muito mais do Roger, que entrava mudo, saía calado, não falava mal de ninguém e batia em todo mundo.
Sim, né? Poxa, a gente pode ver a luta dele com o Bochecha. Gente, quem achava, né? Claro, né? Quem conhece o Roger sabia da dificuldade que seria pro Bochecha, mas, cara, o Bochecha tá o campeão Sim, mundial, o cara no auge, e o Roger, sem lutar, foi lá e, tipo, finalizou. E nunca precisou falar nada. A gente nunca viu trash talking pra essa luta acontecer. exatamente. E o Bochecha é um exemplo também, cara. É um cara que, pô, ninguém tem mais mundial que ele. E é um cara que, meu irmão, não fala mal de ninguém, vai lá, treina, luta, ganha, vai embora e acabou. Então eu acho que, né, eu acho que dessa maneira que tem que ser. Sim, eu conversei com o Rodolfo uma vez, eu fiz uma entrevista com ele, e ele tava, tipo, ele tinha acabado de fechar com o UFC. Aí eu falei, e aí, meu, você é mó engraçadão, zoa com a cara de todo mundo, como que vai ser trash talking? Ele falou, ah, não vai combinar comigo, porque eu nem sei fazer isso. E a gente vê que as pessoas que vão... A Mackenzie, primeira encarada dela, ela começou a rir com a menina, É, não cara. tá. Mas é, cara, é as pessoas que têm a essência da arte marcial dentro delas, né, cara? Não é um, né, enfim, não estamos aqui para julgar, mas essa é a minha opinião, né, cara? Eu acho que dentro do jiu-jitsu, né, você falar mal das pessoas, desafiar, isso é algo que não cabe. É, e a gente vê muita gente também indo na onda da mídia, né? Então, por exemplo, na sua Sim, época você falou, tipo, ah, me colocaram como, sei lá, o rei da guarda-aranha. E, tipo assim, vai muito de como a pessoa recebe isso também, né? Porque ela pode receber de várias formas diferentes. Então, você podia receber sim, como um elogio e ótimo, vou melhorar cada vez mais minha guarda-aranha. Ou você podia receber como um peso e, tipo, ficar desesperado, né? Então, vai muito de como a sim. pessoa recebe isso também, né? Sim, exatamente. E é isso, cara. E por mais que eu tenha recebido o título, eu nunca coloquei no meu Instagram ao rei de maneira nenhuma, cara. Eu acho que isso, né, esses apelidos a gente deixa para os outros, né? Como acontece no futebol, né? Eu nunca vi o Ronaldo colocar lá, eu sou fenômeno. Só as pessoas falam dele, né? Eu acho que é muito mais bonito quando alguém fala e te dá o apelido do que quando você se intitula, né? Então é Sim, é mais ou menos por verdade. aí. Mas pode se intitular, tá permitido. Lang, então é isso. Tem alguma coisa que a gente não tenha falado que você queira falar? Pode ficar à vontade. Cara, só agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui falando um pouco da minha carreira, né, do meu pensamento, dessa transição que eu estou tendo agora como gestor aqui da Aliança SP, um desafio muito grande na minha vida, mas vou enfrentar ele da maneira que eu enfrentei todos os desafios que eu tive, que é me dedicando, trabalhando duro, né, só é essa maneira que eu sei fazer. Deixar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aí, que vai assistir essa entrevista. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam absorver pelo menos alguma coisinha aqui que faça sentido na vida de vocês. E é isso, cara. E mais uma vez, parabéns aí pelo quadro, parabéns pelo trabalho, continue fazendo, né? Você tem o apoio nosso e eu tenho certeza que isso aí vai tocar a vida de muitas pessoas ainda e parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Eu gostei muito. Eu senti que eu tive uma aula aqui hoje. Show. Muito Obrigado. bom também. É, eu sempre gosto, porque para mim é isso. Tipo, como eu falei, eu adoro falar de jiu-jitsu. Então, tipo, estamos falando toda vez que eu entrevisto alguém que eu quero mostrar isso para todo mundo, eu tô aprendendo pra caramba. Muda minha vida. Eu adoro. Muito Tá obrigada, viu? certo. Obrigado, agradeço. E obrigada aí todo mundo que acompanhou. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente lá no Jiu-Jitsu in Frames. Sigam o Lang também, é mais fácil o contrário. Eu sempre falo isso. Eu falo para as pessoas seguirem as pessoas que eu entrevisto, mas é mais fácil o contrário. Como que é o seu Instagram, Lang? Michael Lang, né? Michael escreve. Vai ser um prazer aí. Sigam lá. Vocês vão acompanhar um pouco aí do meu dia a dia aqui, tudo que eu faço aqui na Aliança SP. E é isso, cara. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Muito obrigada, então, todo mundo, e muito obrigada, Lang, e até a próxima. Até, tchau, tchau.